Olá, este é o Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto trabalho, emprego e empreendedorismo. O fato que vamos relembrar neste episódio é: governo lança programa Acredita, com benefícios para microempreendedores e microempresas. Em abril de 2024, o governo federal lançou o programa Acredita, para ampliar o acesso a crédito e organizar a renegociação de dívidas de pequenos negócios, estruturando eixos que incluem microcrédito para inscritos no CadÚnico, o Desenrola Pequenos Negócios para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, a nova linha Procred 360 com juros limitados e o reforço de garantias para destravar empréstimos, com foco em quem historicamente tem mais dificuldade de financiar capital de giro e investimento produtivo. Na prática, a proposta combina inclusão financeira, redução de custos de crédito e estímulos à regularização, de forma coordenada entre Fazenda, empreendedorismo e desenvolvimento social, para que as medidas cheguem tanto às famílias de baixa renda que querem empreender, quanto às empresas que precisam reequilibrar o caixa e voltar a investir. No eixo Acredita no Primeiro Passo, o programa cria um microcrédito voltado a quem está no CadÚnico, priorizando mulheres, trabalhadores informais e pequenos produtores, com um arranjo de garantia por meio do Fundo Garantidor de Operações do Desenrola, o FGO Desenrola, e dotação inicial de R$ 500 milhões para viabilizar operações em 2024, de modo que metade dos contratos seja destinada a mulheres, grupo com maior barreira de acesso a crédito formal. Esse desenho reduz o risco percebido pelos bancos e ajuda a oferecer taxas mais competitivas, o que é decisivo para o primeiro investimento, compra de equipamentos, insumos ou formalização, não ficar fora de alcance por falta de garantias tradicionais como imóveis e veículos. Além disso, o foco geográfico e social do eixo busca alcançar públicos com menor histórico bancário, criando um degrau de entrada sustentável no sistema financeiro produtivo. Já o Desenrola Pequenos Negócios replica a lógica de renegociação em larga escala para CNPJs, permitindo que microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4.800.000 por ano e dívidas bancárias em atraso há mais de 90 dias pudessem negociar diretamente com seus bancos, com janela de 13 de maio a 31 de dezembro de 2024. O objetivo foi limpar passivos que travavam o limite de crédito, com incentivos regulatórios para as instituições melhorarem descontos, prazos e juros, elevando capacidade de concessão futura sem custo orçamentário em 2024 e com renúncia muito baixa nos anos seguintes. Esse arranjo, ao atacar o estoque de dívidas, cria condições para a retomada de crédito e a formalidade empresarial, etapa frequente para destravar compras, contratações e projetos represados. Complementando o eixo de crédito, o Procred 360 foi desenhado especificamente para microempreendedores individuais, os MEIs, e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil, por isso Procred 360. Com uma taxa de juros limitada a Selic mais 5% ao ano, uma condição significativamente inferior ao padrão de mercado para esse porte. A linha prevê empréstimos de até 30% do faturamento do ano anterior, podendo chegar a 50% para empresas lideradas por mulheres ou com o selo Mulher Emprega Mais, com um prazo de até 60 meses, o que melhora o fluxo de caixa e a previsibilidade das parcelas. Para viabilizar a oferta, o governo destinou R$ 1,5 bilhão em garantias remanescentes do FGO do Desenrola Pessoa Física, alavancando inicialmente R$ 5 bilhões em crédito,
com possibilidade de aportar mais recursos e ampliar o volume conforme a demanda. O Procred 360 se encaixa no eixo Acredita no seu negócio, que reúne também o Desenrola para empresas, de forma a tratar, de um lado, a renegociação da dívida e, de outro, a oferta de capital novo em condições acessíveis, algo fundamental para microempresas que muitas vezes competem pela mesma linha dos grandes e acabam preteridas por risco e por falta de garantias. Com linhas específicas, prazos alongados e custo definido, a política pública reduz a incerteza na tomada de decisão e cria um caminho mais claro para ampliar produção, contratar pessoal e modernizar equipamentos, especialmente em setores de margem estreita. Essa calibragem é muito importante porque pequenos choques de juros e prazo podem inviabilizar projetos de baixo ticket, típicos do universo MEI e micro. Outro pilar anunciado no lançamento foi o reforço do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, o FAMP. Esse é um fundo de aval do Sebrae que complementa garantias para pequenos negócios, tradicional gargalo no acesso ao crédito. O plano divulgado prevê a expansão das linhas com patrimônio líquido de R$ 2 bilhões para alavancar até R$ 30 bilhões em crédito nos 3 anos seguintes, ampliando a rede de bancos e cooperativas operadoras e, assim, aumentando a capilaridade da garantia nos diferentes territórios e segmentos. Ao mitigar a falta de garantias reais, o FAMP torna viáveis operações que, de outro modo, seriam negadas ou aprovadas com custo proibitivo, e funciona de forma complementar às demais iniciativas do Acredita. Do ponto de vista do empreendedor, a lógica de acesso foi mantida simples. No Desenrola, a negociação ocorre diretamente com os bancos em que há dívida, dentro da janela do programa, e a aptidão para retomar crédito é imediata após o acordo, reduzindo o tempo de espera para reabrir limites e linhas. No Procred 360, o caminho é procurar os bancos participantes, que passaram a ofertar a modalidade com as condições estabelecidas, usando o faturamento do ano anterior como referência para cálculo do limite e contando com a garantia pública para reduzir o custo final. No microcrédito do CadÚnico, a sinalização de garantia via FGO Desenrola e a meta de atendimento a mulheres visam destravar a primeira operação, na qual a inclusão produtiva dá o salto inicial da renda. Em termos de política pública, a combinação dos eixos citados produz um encadeamento claro: microcrédito de entrada para quem precisa começar, renegociação para quem precisa limpar dívidas e reorganizar o caixa, e nova linha com juros limitados para financiar a próxima etapa de crescimento, com reforço de garantias para dar escala ao sistema. Como se trata de público com menor fôlego financeiro, o custo previsível e o prazo suficiente são tão importantes quanto o acesso em si, porque definem a sustentabilidade do pagamento e evitam a volta rápida à inadimplência. Ao endereçar risco, preço e prazo de maneira integrada, o Acredita buscou transformar a porta giratória do crédito em uma escada de progressão, mais estável e inclusiva para MEIs e microempresas. E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!